Pessoal, o que nós vamos falar hoje? Por que eu escolhi meu marido? Tá aí um errinho ali na digitação, agora que eu vi. Mas é isso que eu vim falar hoje pra você. Por que eu escolhi meu marido? E maridos, por que eu escolhi minha esposa? Por quê? Por que é do jeito que é? A gente vem falando de paternidade desde o final de semana, né? E eu vi que é uma dor de muita gente. Nem sabia que era uma dor de tanta gente assim, e é uma dor de muita gente. Então decidi trazer hoje um conteúdo também, além de ter trazido ontem, anteontem, continuar esse conteúdo essa semana sobre paternidade, sobre relacionamentos, tá? Pra gente entender como funcionam as coisas e como isso reflete diretamente na educação dos nossos filhos. A Jaque já colocou aqui, eu brinco com o meu que é falta de opção. Não vai, tem tu, vai tu mesmo, né? Não tem nada, vai tu mesmo. Tem uma frasezinha que fala algo do tipo, não tem? É o que tem, né? Já que é o que tem, vamos gostar do que a gente tem. Não, é o que tem porque era o que é preciso, tá? Era o que era destinado a você. Então vamos lá. De alguma forma a nossa história ela sempre é importante, mesmo ela vindo com dores, mesmo ela vindo com divórcio, mesmo ela vindo com sofrimento, é algo que você precisou passar, porque você conseguia carregar esse fardo, né? O que acontece é que muitas pessoas passam pela dor, passam pelo problema e não entendem, não conseguem aprender com isso, não conseguem tirar nada de proveito disso. O que acontece? A pessoa vai entrando num sentimento só tóxico, né? Nas emoções só negativas. Isso vai perdendo a essência. Eu deixo de olhar para aquilo que eu posso aprender. E aí tudo que eu não encerro na minha vida, ou seja, tudo que eu não aprendo, eu repito. E a gente fica naquele ciclo tóxico de repetição de comportamentos, de padrões, de decisões, porque todo o ciclo que eu não encerro na minha vida se repete. Então, por isso que, diante de um problema, você está passando por alguma coisa difícil na sua vida, aprenda com isso, tá? Eu já falei aqui pra vocês outras vezes, na vida ou a gente ganha ou a gente aprende. Esqueçam essa teoria de que na vida a gente ganha ou a gente perde. Ou a gente ganha ou a gente aprende. Porque se aprendemos diante das perdas, se aprendemos diante dos erros, esses erros têm uma menor probabilidade de se repetirem na nossa vida. Porque a gente já aprendeu com aquilo, certo? Antes de começar, já tô vendo os coraçãozinhos aqui, vocês já são assíduos e já sabem. Cliquem no coraçãozinho, tem que lembrar vocês, tem que me lembrar, eu esqueço também de avisar isso. E o Instagram vai perdendo esse engajamento. Então cliquem mesmo no coraçãozinho durante a live, por favor, também, para que o Instagram entenda que esse conteúdo é relevante e continue mostrando isso para as pessoas, tá bom? E esse aviãozinho aqui, ó, vamos mandar? Hoje eu vou ser mais boazinha. 3 pessoas? Se vocês conhecerem 3 pessoas hoje, clica aqui agora, encaminha essa live e fala, ó, já vai começar. Que mais pessoas vão ter acesso a esse conteúdo tão importante. Afinal, o casamento é uma coisa que precisamos estudar nos dias de hoje, né? Porque a gente tá vendo tanta desconexão, tanto casal contraditório um com o outro, e isso gera tantos danos na educação dos filhos. Então a gente precisa entender isso, ok? 3 pessoas aqui nesse aviãozinho, agora que vocês conheçam. E vamos lá, a Lari Costa já mandou, obrigada. Gente, por que eu escolhi meu marido? Por que será? Existem alguns cenários, tá? Pra gente entender isso. Na mentoria eu vou aprofundar um pouco mais sobre isso, que a gente vai falar mais sobre casamento mais profundamente. Mas existem alguns cenários sobre isso, tá? Eu vou falar de um cenário primeiro. Normalmente, o que acontece? O mais comum, vamos dizer assim, o que mais acontece é mulheres procuram maridos opostos a seus pais, tá? Então, normalmente, nós temos um relacionamento, depois que a gente cresce, com um homem que é totalmente diferente do nosso pai. E por que isso? Porque aquilo que nos doeu, aquilo que a gente identificou como um dano, aquilo que a gente não gostou de receber, ou aquilo que fez falta, e às vezes não é nem uma falta consciente, mas é algo que eu não queria, um comportamento que eu não gostava do meu pai, aquilo que de alguma forma eu entendi que era nocivo pra mim, eu busco diferente lá fora. Então eu tenho um outro tipo de relacionamento e eu busco isso no meu cônjuge, no meu namorado, na pessoa com quem eu vou me relacionar.
Isso é um ponto para as percepções de mulheres, pessoas. Isso também a gente pode trazer para o contexto masculino em relação à procura da mulher, tá? Na percepção de pessoas que conseguem identificar um dano na educação dos seus pais, tá? Daí eu quero saber de você que tá aqui me assistindo. Teu marido é igualzinho teu pai, parece muito com teu pai, a personalidade, o comportamento, os gostos, ou ele é completamente diferente? Escreve aí pra mim, pra eu entender no grupo aqui quem é, né, qual o cenário a gente mais tem presente aqui pra eu poder contextualizar, tá bom? Mas vamos lá, e por que a gente faz isso? Então vamos supor que eu tenha tido um pai muito enérgico, tá? Que era bravo, que não era muito carinhoso, que não era muito engraçado, que era mais fechado, que era mais na dele. Se eu tenho uma personalidade que eu gosto de me relacionar, que eu sou mais sensível, que eu gosto de ter afeto, que eu gosto de ter intimidade, então, e eu senti essa falta quando eu era criança, eu senti essa falta do meu pai quando eu era criança, mas eu não podia verbalizar isso, porque jamais a gente contestaria os pais, jamais a gente, né, reclamaria de algum tipo de comportamento para os pais. Quando eu cresço, eu busco um outro tipo de amor, eu quero ser amada de uma outra forma, tá? E aí eu vou em busca de alguém diferente do meu pai. Aí eu pego um cara que é carinhoso, aí eu pego um cara que é simpático. Só que aí, gente, nós temos uma tendência a rebelar totalmente. Porque não é consciente. Eu não consigo entender porque meu pai faz do jeito que ele faz. Eu só consigo entender aqui. Meu cérebro só tá dizendo pra mim que isso eu não gosto. Então, quando eu vou procurar o outro, eu procuro um outro completamente diferente, na maioria das vezes. Existem as exceções, tá? E esse outro, ele vem muito eufórico, aí muito feliz, aí ele é muito sensível, aí ele é tanto, muito que isso me irrita. Faz sentido? Isso me irrita. Então ele tem tudo que o meu pai não tem, só que em excesso. Então isso me incomoda. Porque eu não sei lidar com isso e não sei ser amada desse jeito. Eu quero algo diferente do meu pai lá no meu subconsciente, é isso que eu estou buscando. Só que quando o meu marido me ama desse jeito, eu não reconheço essa linguagem de amor. Não é a linguagem de amor que eu estou acostumada. Então, às vezes, ele querer muito afeto, ele querer muito carinho, ele ser muito apegado em mim, ele gostar muito de ficar com as pessoas, ele querer fazer festa sempre. Nesse cenário que eu tô dizendo pra vocês, entre um pai mais fechado e um marido mais aberto. Me incomoda. Eu gosto, foi isso que eu escolhi, eu casei com ele, ele sempre foi assim, mas isso me incomoda. Tá fazendo sentido até aqui? Isso é um cenário, tá? Outro cenário. Então, no outro cenário, nós temos a repetição de padrão. Então, quando eu era criança, eu tinha um pai, talvez mais na dele, vamos trazer um outro cenário, tá? Mais introspectivo, sem muita iniciativa, enfim, mais na dele, mais reservado, não era muito de conversar. E aí o que acontece? Eu, por algum motivo e pela influência das pessoas, entendi que aquilo não era errado, que eu precisava aceitar aquilo do jeito que era. Talvez pela forma como minha mãe conduzia a relação, talvez pela forma como eu via meus pais se relacionarem, talvez pela minha percepção, pelo meu temperamento de não desafiar, de não questionar. E aí, porque existe uma grande probabilidade de pessoas mais reservadas, mais quietinhas, mais sensíveis acatarem e repetir padrões. Já pessoas com atitude, personalidade, liderança, dominante, já tem uma tendência maior em rebelar padrão, certo? Vamos fazendo associação aí. Se eu cresci nesse lar e identifiquei, a minha percepção foi que isso é o que eu mereço, isso é amor, eu tenho uma maior probabilidade em repetir esse mesmo padrão quando eu me relaciono com outra pessoa, quando eu caso, quando eu procuro um namorado, alguém pra ser meu parceiro. E aí eu caso com um cara que é igualzinho meu pai, certo? Mas e daí? E daí que ele me irrita também. Por quê? Isso é o que eu acho que eu mereço. Isso é o que a minha crença diz que é linguagem de amor. Só que existe falta, tem vazios emocionais que não foram supridos pelo meu pai, porque ele nem sabia que ele precisava suprir, ele nem sabia que isso existia, ele nem sabia que eu precisava de algo diferente, e nem eu sei. E aí o meu marido, que é a figura representativa do meu pai dentro da minha casa, ele continua dando apenas aquilo que eu vivi a vida inteira. Mas eu casei para ser uma.
Eu casei para receber, eu casei para ser amparada. E aí eu cobro atitude, e aí nesse cenário que a gente descreveu, eu cobro atitude, aí eu cobro voz, eu cobro posicionamento, eu cobro parceria, eu cobro diálogo, tudo que eu nunca tive com meu pai. E o meu marido é igual, repete o padrão. Só que com meu marido eu posso cobrar, porque com o meu pai eu não deveria, porque a cultura diz que a gente não questiona pai e mãe, e que pai e mãe pode errar, e que pai e mãe pode fazer o que eles quiserem. Mas daí quando eu caso eu começo a dizer, eu não gosto disso, eu não quero isso, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Mas pô, você me escolheu, já era assim. E aí? O que a gente faz? Não é? Aí começam as brigas, de um cobrando o outro. E eu tô trazendo o cenário da mulher para com o homem, mas isso vale do homem para com a mulher. Existe da mesma forma, acontece igual o homem procurar na mulher nos dois cenários que a gente descreveu aqui. Certo? Faz sentido pra vocês? Deixa eu ver o que vocês escreveram aqui que eu não vi. Sobre se é muito igual, se é diferente. Vamos lá. No início era total diferente, mas depois que casamos vi que era muito igual nas coisas que eu não reconhecia no meu pai. Diferente, igual, completamente diferente, mais ou menos diferente, oposto, diferente, completamente diferente, oposto, diferente, totalmente diferente. Tá vendo como a maioria busca diferente, tá? A maioria. Mas existe muitos que buscam igual. Então tem a repetição de padrão ou a rebelião, tá? E por que a maioria busca diferente? Porque de alguma forma a gente se sente desabastecido. Não é todo mundo que aceita aquilo como uma linguagem de amor, tá? Gente, um parênteses muito importante que eu tenho que fazer aqui é sobre os relacionamentos tóxicos, tá? Às vezes eu cresci em um lar onde o pai é abusivo, onde o pai é narcisista, ou a própria mãe, tá? Eu cresci num lar assim. E aí, quando eu cresço num lar assim, essas pessoas, essas crianças, elas sempre crescem se sentindo tão culpadas, tão humilhadas, tão sem valor, com baixa autoestima, que elas não conseguem nem mais refletir se elas merecem isso pra vida ou não, se elas querem isso pra vida ou não. Então é uma grande tendência de crianças que crescem em lares desse jeito repetirem seus padrões, tá? E buscarem nos maridos o mesmo abuso. E aí nós estamos falando de um outro cenário, de um terceiro cenário, que é em relação ao abuso psicológico, ao abuso físico, ao narcisismo, tá? Que a gente pode falar sobre isso um outro dia. Mas o que eu estou dizendo aqui nem sempre vai se encaixar esse tipo de relacionamento. Se o teu marido ele te humilha, se o teu marido ele só fala coisas que vai te deixar lá para baixo, né? Que te fazem ser diminuída. Se teu marido te xinga, fala palavras grosseiras para você, se ele comanda a sua vida, se ele tenta direcionar o seu comportamento, se ele quer saber onde você vai o tempo todo, se ele você sente uma pressão, um sufocamento por parte dele na sua vida, nós estamos falando de abuso psicológico. Aí não tem a ver com conflitos de relacionamento apenas, tá? E abusos psicológicos precisam ser tratados em terapia, senão essa pessoa que é abusadora, ela nunca muda. E muitas pessoas que sofrem abusos psicológicos também precisam passar por um processo terapêutico. Algumas conseguem lidar super bem em processo de coaching, já atendi várias mães, né, com relacionamento abusivo, que conseguiram lidar com isso dentro de um processo de cura interior, de criança interior, mas algumas que eu vejo, que eu recebo, eu vejo que a dor está muito profunda, eu já encaminho para um psicólogo, porque o processo vai ser demorado. Qual é a diferença? É um parênteses que eu estou fazendo aqui, mas qual é a diferença entre um e outro? Resumidamente, bem grotescamente, para dar uma diferença para vocês, terapia ela é um processo mais acolhedor e que leva mais tempo para se resolver. Tem gente que faz terapia anos, 10 anos, 5 anos, 2 anos, né? A maioria faz muito tempo. Coaching já não é um processo que acolhe. Coaching é um processo que faz vocês terem consciência e tomada de decisão. E através disso, decidirem agir em busca daquilo que vocês almejam, em busca da felicidade de vocês, em busca da autoestima de vocês. E é um processo mais curto, ele é mais rápido, só que ele exige mais. Tem pessoas que não têm psicológico para lidar com isso, com as dores tão claras, com a velocidade do processo, então precisa passar por 2, 3, 4, 5 anos de terapia. Tem gente que dá conta, que consegue, que eu consigo, e aí consegue tranquilamente passar por um processo de 2, 3, 4 meses. Tá bom? A diferença é grande ao tempo, a forma que é conduzido isso, claro, não estou dizendo que o coach é igual ao psicólogo, a forma que é conduzido isso é totalmente diferente também,
O coaching, né, que é a minha formação, ele envolve muito mais neurociência. A psicologia envolve aí todas as linhas da psicologia, cada psicólogo adota uma, tá certo? Então, pessoas que passam por relacionamento abusivo, elas vão ter uma maior probabilidade em continuar no relacionamento abusivo quando casam. E aí a gente tem que ter um outro cenário aí para identificar isso, tá? Mas voltando, que é muito importante falar sobre isso para as pessoas não se sentirem um peixinho fora d'água, tá? O que acontece? Então, tanto no cenário onde eu repito o padrão do comportamento e busco no meu marido a mesma pessoa do meu pai, quanto no cenário em que eu rebelo totalmente e meu marido é o oposto, existe conflito. Porque na rebelião e na repetição de padrão, existe conflito. Porque não é nada consciente, não é nada que evolua, é tudo que cobra. Eu cobro o tempo inteiro, eu reclamo o tempo inteiro, certo? Então, gente, eu preciso identificar primeiro isso no meu marido. Olha pro teu marido, por que você escolheu ele? Qual é a dor que ele tá curando em você? Porque ele tá. Se você escolheu ele, tem algum comportamento dele ou alguns comportamentos dele que cura alguma ferida em você que nem foi ele que causou, foi o seu pai. E muitas vezes, talvez o que ele te dá, você não permite que ele cure, porque você nem quer olhar pra isso. E tudo isso é inconsciente, tá, gente? Agora que vocês vão começar a perceber. E muitas coisas vocês recebem, vocês querem, mas vocês não se sentem merecedoras. E aí é como se eu devolvesse pro mundo aquilo de bom que ele tá tentando me dar. E sabe gente que tem dedo podre? Tem gente que fala assim, eu tenho dedo podre, só escolho gente errada, né? Já conhece pessoas assim? Que começam um relacionamento e é zica, só escolhe gente errada. Tudo que você foca, expande, tá? Sabe quando você quer comprar um carro e você quer trocar de carro? De repente você olha na rua, parece que só tem esse carro na rua. Já aconteceu isso com vocês? Escreve aí pra mim, se faz sentido. Eu quero trocar de carro, sei lá, quero comprar um Fusca. Eu olho, eu saio na rua, parece que só tem Fusca na rua, não é? Por quê? Tudo que eu foco expande. Sempre existiu aqueles carros na rua, sempre existiram. Só que eu decidi olhar para isso apenas agora. Então os meus olhos se abriram para isso e eu começo a perceber o que antes eu não percebia. Isso acontece nos relacionamentos. Por que daí eu consigo achar aquela pessoa? Por que eu olho? Por que eu tenho, né, o famoso dedo podre que as pessoas dizem? Porque é aquilo que eu acredito que eu mereço receber. Então vamos supor, vou trazer bem um exemplo para vocês entenderem. Eu tô na balada, né, curtindo de alguma forma e querendo arranjar um namorado. Sou adolescente, né? Sou nova, tô lá curtindo a vida, tô num restaurante, tô num barzinho, enfim. Não precisa ser balada, né? Pra quem não curte balada. E aí, de repente, tô paquerando um aqui, olhando pra um ali, aquele jeito que de quando a gente era mais novo. E aí, duas pessoas olham pra mim, 2 homens olham pra mim, certo? O que acontece? Eu já, rapidamente, o meu cérebro já consegue identificar o podre do bom, tá? Já consegue. E isso a gente não percebe, mas a gente tem essa capacidade de reconhecer. Às vezes a gente olha para um, acha ele bonito demais, a postura da pessoa diz muito sobre ela. Sabe quando a gente vê pessoas estilosas? Diz muito sobre ela. Diz se ela é antenada, se ela não é, se ela é inteligente, se ela não é, se ela tem medo, se ela não tem. O corpo fala, gente, o corpo comunica e a gente consegue perceber isso. E rapidamente a gente bate o olho, a gente já olha, aquele ali nunca vai olhar pra mim, agora aquele ali já... Às vezes aquele ali, que eu acho que é tudo, tá olhando pra mim e eu acho que tá olhando pra outro, né? Eu já olho pra trás, vejo, será que tem alguém aqui? Hoje eu falo, não, homem bonito dá trabalho. Não, ixi, isso aí vai me dar uma dor de cabeça, porque a minha crença não permite que eu foque naquilo. A minha crença permite que eu foque no problema, no dedo podre. Então eu começo a paquerar e olhar aquele do dedo podre, aquele que na minha crença é o que eu mereço ter. E aí começa o relacionamento e eu nem me dou a oportunidade de conhecer alguém completamente diferente da minha crença até então. Gabi, você tá falando acontece? Acontece. É só você parar para pensar no seu passado e olhar para os tipos de relacionamento que você teve. O tempo todo a gente tá tentando se curar. O tempo todo. Ou a gente pega um lado ou o outro lado. Então eu tive um relacionamento assim, que é esse extremo, de repente eu fui passar pelo outro, que é o outro extremo, porque eu tô tentando me achar e eu nem sei o que é que eu quero me achar, porque eu nem sei qual é a ferida que tá aqui dentro, porque nada disso é consciente pra mim, ou era até então.
Então a gente tenta, né, resolver a vida, tentando apagar os danos que a gente viveu na infância sem se dar conta disso. E aí numa dessas a gente para com um e casa com aquele. E aí o que acontece? Eu começo a reclamar do meu marido. E gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Quando vocês reclamam do marido para as amigas, para qualquer outra pessoa, vocês só estão assinando o atestado de incompetência, de dedo podre. Porque foi você que escolheu. Ninguém colocou uma arma na tua cabeça. Reclamar do marido é dizer, eu não sei escolher nem a pessoa com quem eu devo me relacionar. A gente reclama achando que a gente está desabafando, a gente reclama achando que isso vou me sentir melhor. Não, primeiro, eu atesto a minha incompetência, porque nem eu consigo escolher alguém pra mim mesma, porque se eu escolhi, se eu casei e tô reclamando desse jeito, por que eu tô com esse cara? Por que meu casamento ainda existe? Por que eu me esforço pra continuar com algo desse jeito? Isso é tão ruim assim? É isso que eu mereço? Então isso diz pra mim sobre quanto eu me valorizo, quanto eu me gosto e quanto eu acho que eu mereço ter o melhor da vida, certo? E diz pra mim que eu não tenho competência nem de administrar um relacionamento. E além disso, o fato de eu repetir essa reclamação entre as amigas, enfim, pra mim mesma às vezes, acentua a crença, me impede de evoluir. E aí eu fico numa zona de conforto, onde, eu sou assim, aquela também reclama do marido, é tudo igual. E se é tudo igual, pra que eu vou mudar? Se é tudo igual, pra que eu vou evoluir? É assim mesmo e ponto. A vida é assim, casamento é uma droga. É por isso que a gente tem que ficar solteiro. Casamento é uma bênção. Família é uma bênção. É a bênção de Deus na nossa vida. Deus escolheu a família desde o princípio. Para mim, Deus Pai, Deus Filho, Jesus Cristo e Deus Espírito Santo faz o papel da mãe. O Espírito Santo é o acolhedor, é o papel da mãe. Jesus é o Filho e Deus é o Pai. Ele sempre quis família desde o início. Então, família é bênção. A gente começa a entrar em famílias e a gente começa a achar que casamento é ruim e que família é um pé no saco e ter saudade do nosso passado, porque a gente vem carregado de dores, carregado de traumas, e eu fico vomitando tudo isso no meu marido e ele vomitando tudo isso em mim. E aí esses vômitos, que essa live tá nojenta, mas esses vômitos fazem uma lambuzeira no relacionamento, quando vê, um tá escorregando pra cá, um tá escorregando pra lá, e aí ninguém consegue ficar de pé. E é cada um por si, cada um tentando se agarrar em alguma coisa para conseguir ficar em pé. E aí isso é tóxico. Mas quando eu busco autoconhecimento, quando eu me entendo, o casamento é bênção. Primeira coisa que a gente tem que fazer, parar de reclamar dos nossos maridos. Parar de reclamar, tá? Mas Gabi, você não conhece, não conheço, mas reclamar dele não vai mudar ele. Reclamar dele não vai mudar você. Reclamar dele não vai te dar um casamento perfeito. Primeiro que não existe. E segundo, que não vai atingir um resultado melhor na sua vida. Reclamar só vai piorar a situação. Certo? Então, primeiro ponto, para de reclamar. Segundo ponto, anota no papel tudo que te incomoda. Anota. O que você não gosta no comportamento dele? O que te traz sentimentos ruins? Como isso te faz você se sentir? O que ele faz? Como faz você se sentir? Ok? O sentimento é teu. Não é ele que faz, né? Não é ele que, ele me irrita. Não, você se sente irritada por algum comportamento que ele acentua essa irritação. Então, coloca no papel. Depois que você colocar no papel, identifica esse comportamento dele. Ele é igual ao do seu pai ou é rebelião? Tá repetindo o padrão de comportamento ou tá rebelando? Se tá rebelando o padrão de comportamento do seu pai, era algo que você gostava no seu pai ou não gostava no seu pai? O que o seu marido, onde eu tô querendo chegar com tudo isso? Porque senão a live vai ficar longa, eu vou dar uma resumida. Tô querendo chegar aonde? Todos esses comportamentos podem te ensinar alguma coisa sobre a sua criança interior. Todos. Pega, não gosto desse comportamento, porque faz eu me sentir desvalidada, faz eu me sentir não amada, faz eu me sentir sobrecarregada, faz eu me sentir como se eu não fosse importante pra ele. E esse comportamento dele é igual ao que seu pai tinha com a sua mãe? É igual ao que seu pai tinha com você? É o que você viu na infância? Não, meu pai não era assim, meu pai ajudava minha mãe. Então você tá buscando no seu marido o mesmo reflexo, a mesma posição de pai que você teve? Comunica isso pra ele. Comunica isso pra você.
Ó, eu gosto quando você cuida de mim. Eu gosto quando você faz isso por mim. Eu me sinto assim, eu me sinto assada. Entende? Escreve aí pra mim. Gabi, ok, vou fazer, faz sentido. Tá caindo algumas fichas. Tá caindo ficha pra vocês? Só de pensar nisso, sem colocar no papel? Faz tudo isso. E aí, cheque, né? Checklist, um por um, item por item. Vá aprendendo com cada comportamento negativo do teu marido, que você gostaria que fosse diferente pra você. E aquilo que ele não vai conseguir te dar, gente, existe um marido ideal e um marido real. O que você acha dos comportamentos que é possível mudar, você ou ele, e aquilo que você acha que você vai ter que aceitar, porque existe um marido ideal e um marido real. Em casamento não tem como ser ideal. Ah, eu quero um marido assim, porque se eu tiver assim, ele não vai ter a esposa assim, porque eu só vou receber. Então, num casamento, os dois precisam ceder. Eu cedo de um lado, ele cede do outro. E aí a gente se dá bem. Então, o que eu tô disposta a abrir mão daqui? Outro ponto importante, olha para todos esses pontos que vocês anotarem e tente entender a infância do seu marido. Por que ele é do jeito que ele é? E é aí que vocês têm que pegar. É nesse ponto que vocês têm que reclamar. Não adianta reclamar que você não ajuda em nada, você não faz nada. Não adianta reclamar assim. Eu preciso reclamar da origem. Quando eu ensino vocês sobre educação, eu não falo pra vocês, para de olhar o comportamento da criança, para de prestar atenção no grito, para de prestar atenção na birra. Olha o motivo disso tudo. Por que ele tá gritando? O que aconteceu antes? Qual é a comunicação que ele tá querendo te passar que você ainda não percebeu? Com o marido é a mesma coisa. Para de ser pontual, vai atrás da ferida. Você está estudando para educar. Você está buscando autoconhecimento. Ainda você não consegue identificar? Estuda mais, busca mais. Vai atrás, você é capaz. Se eu consigo, você também consegue, gente. Eu não sou melhor que vocês. Eu, Gabriela, não sou melhor do que a Helena, não sou melhor do que a Magda, não sou melhor do que o Sérgio, não sou melhor que a Luciana, não sou melhor que a Aren, que a Raquel, que a Nata, não sou melhor que ninguém. A diferença é que eu busco evoluir todos os dias e o que eu não sei, eu vou procurar saber. Eu não me conformo com a infelicidade. Eu não me conformo porque eu acredito na promessa de Deus na minha vida. Deus veio, mandou Jesus, né? Deus existe, mandou Jesus para que tenhamos vida em abundância. E é isso que eu acredito. Então, se algum momento da minha vida, minha maternidade está pesada, eu vou estudar, eu vou precisar entender, eu vou mudar padrão de comportamento meu. Se algum momento meu casamento está em crise, eu vou resolver isso. Porque Deus habita dentro da minha casa e porque eu acredito na promessa dele para minha vida. E se eu for feliz, se eu sentir que sou abençoada, eu vou ser luz e vou conseguir transmitir essa bênção, essa felicidade para o outro. E o mundo vai ser um lugar melhor. Então, aceitem, acreditem nisso e vão atrás das coisas. Para que vocês consigam começar a mudar essa percepção. Ok? E comuniquem para os seus maridos, olha, eu tenho uma carência assim, porque meu pai nunca fez isso por mim. Então, eu preciso receber isso. Isso vai fazer eu me sentir melhor. É possível você me dar? Você consegue isso? E o que você está falhando em relação ao teu marido? Porque nós, mulheres, a gente tem, os homens também, mas a maioria das mulheres tem a tendência de, se eu não estou recebendo, então também não vou dar. Não é? E aí vira aquela guerrinha no relacionamento. Por que eu vou fazer por ele se ele não faz por mim? Entende? E isso não faz ninguém crescer, não faz ninguém mudar. É a mesma teoria da infância, certo? De onde tiramos a absurda ideia de que para uma criança agir melhor, primeiro ela precisa se sentir pior. De onde tiramos essa ideia de que para uma pessoa agir melhor, ela tenha que se sentir pior antes? Qualquer pessoa desmotivada não vai conseguir agir positivamente. Ela vai sofrer primeiro, ela vai sentir raiva primeiro, ela vai se fechar primeiro. Dentro do relacionamento é a mesma coisa. Se eu não estou me sentindo amada, validada, compreendida, respeitada pelo marido, se eu começar a fazer ele se sentir pior, porque eu estou me sentindo pior, como é que ele vai mudar? Isso vai provocar cada vez mais afastamento, porque o nosso amor por eles, que deveria ser incondicional, não é. Nem é pelo filho quase, gente. É lindo e maravilhoso a gente falar, eu amo incondicionalmente o meu filho. Ama na teoria e na prática. Vai ele fazer alguma coisa errada, já te dá nos nervos, já te irrita. Você já não quer mais olhar pra cara da criança. Não é incondicional? Se é incondicional, tem que amar o tempo todo. Se é incondicional, tem que acolher, tem que validar, tem que respirar fundo, tem que aceitar.
Nós temos dificuldade em amar incondicionalmente porque não fomos amados incondicionalmente. Nossos pais não foram amados incondicionalmente. Então a gente tem dificuldade, a gente sempre tá cobrando. Pra eu te dar, eu tenho que receber. Pra eu ter, você também, pra eu te dar, você também vai ter que ceder por mim. E vira aquela guerra. Se ele não faz, eu não vou fazer. Porque agora eu tenho voz. Antes, quando eu era criança e eu não recebia, eu tinha que aceitar. E aquilo fervia dentro de mim. Só que agora eu cresci, agora eu sou adulta. E se eu não ganho, eu não dou. E aí vira aquela disputa e aquela guerra dentro de casa. Eu nem tenho percebido isso. Tô no piloto automático. Faz sentido, gente? Muitas verdades sendo dita. Fabiola colocou. Jesus, que tapa na cara. Que seja com amor, tá? Não quero ferir ninguém aqui. Pessoas mandando coraçãozinho. Boa, Gabi. Bora mudar padrões de comportamentos e evoluir. Verdades, Gabi. Tomando posse de suas palavras. Amém, gente. Eu não me conformo com a felicidade, infelicidade. Boa, é isso mesmo. A gente não pode se conformar com a infelicidade, gente. Onde já se viu isso? É a vida que eu mereço. Quem falou? Tua crença tá falando isso pra você. Não foi o casamento que você mereceu, tá? Você não merece isso. Você merece ser feliz. Teu marido não merece isso. Teu filho não merece isso. Né? Jesus veio para todos e para que todos tenham vida em abundância. Cada um vai carregar o seu fardo e cada um vai saber o peso que consegue carregar, mas até carregando o fardo a gente vai sentir paz. Até carregando o fardo, porque a vida não é para carregar sem fardo, tá? Jesus não veio, ele não falou pra gente que a gente não teria problemas, pelo contrário. Tá? Ele pediu pra gente ter bom ânimo diante dos problemas. Então nós teremos problemas, mas quando a gente entende a nossa essência, a nossa identidade, aquilo que eu mereço, os problemas são uma escola para mim, me dão um aprendizado. Então eu posso ficar triste, eu posso estar meio desmotivada de vez em quando, mas eu vou estar em paz. Eu não vou estar tóxica, sentindo raiva o tempo todo, sentindo medo o tempo todo, sentindo angústia, amargura, sentindo inveja. A inveja é o espelho do nosso fracasso. Se você tem inveja do casamento de alguém, se você tem inveja da família de alguém, você tem inveja dela, porque na verdade a felicidade dela reflete o teu fracasso. Não é sobre o que a pessoa conquistou, é sobre o que você não conseguiu conquistar. E gente, isso é muito sério. Aceitar isso é permanecer numa zona de conforto tóxica. Agora olhar pra isso e falar, eu também mereço, aí sim a gente muda, aí sim a gente cresce, e aí sim evolui. E dói, é difícil, tem que acordar cedo, tem que estudar, tem que se dedicar, tem que mudar padrões, tem que engolir sapo, tem que aprender, mas vale a pena, tá? Então, por que você escolheu o seu marido? Porque ele tinha alguma coisa pra sua vida, porque de alguma forma ele nutre algo importante em você, porque ele faz parte da sua história, ele faz parte da tua infância, daquilo que você viveu e que você entendeu como amor hoje. E dá pra salvar casamento? Dá. Mas os dois precisam curar suas crianças interiores. Às vezes eu curo a minha primeiro. E eu mudo. Tinha cortado. Às vezes eu mudo a minha criança interior primeiro. E eu mudo as minhas escolhas. Eu mudo o meu comportamento. Meu marido percebe e ele começa, meu Deus, tá diferente tudo isso. E aí a chance de eu conseguir trazer ele pra mim, trazer ele pra perto, é muito maior. Certo, gente? Primeiro eu mudo o meu mundo, pra depois isso atingir o mundo à minha volta. Não queiram mudar os seus maridos, mudem a si mesmas primeiro. E aí experimentem essa mudança atingir os seus. E o quanto isso vai refletir diretamente na educação dos seus filhos. Porque a criança que cresce num lar respeitoso, onde ambos se entendem, brigam sim, mas sabem brigar ali entre quatro paredes, discutem sim, mas sabem discutir para evoluir, não para ofender nem para humilhar, mas para crescer. Se a criança cresce dentro de um relacionamento assim, metade do caminho já está andado em relação ao quanto ela vai se sentir melhor lá na frente. E pais, mães, seus filhos procurarão lá na frente aquilo que eles estão vendo dentro de casa hoje. Pais, sejam para suas filhas aquilo que vocês querem que elas encontrem lá na frente. Mães, sejam para os seus filhos aquilo que vocês querem que eles encontrem lá na frente. Cuidado com a forma que eles vão interpretar o relacionamento de vocês e vai repetir padrões tóxicos ou vai rebelar totalmente, nenhum lado nem o outro é bom. A mudança começa aqui, depois aqui, pra gente ver lá. Combinado? Beijo!
Que Deus abençoe vocês, que Ele capacite vocês, que Ele abra os olhos, que Ele tire as lentes, que Ele consiga tirar tudo que te cega, para que você possa ver uma vida, uma oportunidade de ser melhor, tá bom? E é isso. Beijo grande pra vocês, a live vai ficar salva e vai estar o canal, né, salva lá no canal do Telegram. Então, se você ainda não tá no canal do Telegram, entra no canal do Telegram, se inscreva para poder receber os links das lives todos os dias. Tá certo, gente? Deixa eu ver alguma mensagem aqui. Pessoas curadas curam pessoas feridas. É isso? Pessoas curadas curam pessoas feridas. Muito bem, é isso mesmo. Estava precisando ouvir isso, que bom, fico feliz. Bárbara tá perguntando e alguém respondeu pra ela, de segunda a quarta, 7h45. É isso aí, as lives, hoje é a última live da semana, a gente se vê segunda-feira de novo, né? Tem que se dedicar muito, mas vale muito a pena. É isso aí, a Aline é uma das clientes de processo de cura interior, né? A Aline começou num processo pequeno, já tá num processo maior, mas já mudou tanto, fico tão feliz de ver a sua evolução, Aline. Parabéns, tá? Isso é mérito teu, da sua dedicação, do teu empenho. E é isso, gente. Beijo. Fiquem com Deus. A gente se vê de novo segunda. Fui.